momento? Não. Vamos ficar em pé para a gente orar, começar o nosso culto, agradecendo ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Mais uma semana se passou e eis-nos aqui, glória a Deus. Mais uma semana que o Senhor nos abençoou, mais uma semana que está aí se fundando. Vamos ser gratos, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem nos dado, amém? Glória a Deus. Vamos orar, faça sua oração, apresenta a sua vida ao Senhor, apresenta as suas petições ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, né? A senhora Mônica falou semana passada sobre Hebreus 11:1, e lá fala sobre Abraão, né? Que Abraão foi salvo pela fé. Glória a Deus. Mesmo antes de conhecer a Cristo, Abraão, Davi, todos os homens foram salvos por fé, por obediência, mulheres de Deus. Então não mudou. Nós precisamos da mesma forma continuar crendo que hoje o Senhor Jesus é o nosso Senhor, suficiente Salvador, aquele que pagou um alto preço por nós, amém? Então faça sua oração de agradecimento, faça também as suas petições, mas apresenta a sua vida ao Senhor, se apresenta ao Senhor neste momento. O Senhor está aqui, Ele está nos ouvindo. A palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará, e nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, amém? Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nos colocamos, Pai, mais uma vez, Pai querido, ó Deus, na Tua presença, Pai Santo, em culto, em adoração, Pai querido, reunidos como igreja, meu Deus. E nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu condição de chegar até aqui, o Senhor nos deu condição, ó Deus, de passar mais uma semana, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado, as más notícias não têm chegado sequer perto de nós, e por isso nós te louvamos, e por isso nós te agradecemos, e é por isso, meu Deus, e por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, é que nós estamos aqui hoje para prestar culto ao Senhor, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, Espírito Santo querido, esteja aqui conosco, ministrando as nossas vidas, falando conosco, estabelecendo em nós a tua vontade, estabelecendo em nós o teu querer, estabelecendo aqui na nossa igreja a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca nas nossas vidas. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece, oh Deus, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, o Senhor nos conhece por completo, e em nome de Jesus Cristo nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, com a tua provisão, com o teu toque. Oh Pai, venha o Senhor completamente, venha o teu reino sobre as nossas vidas e estabeleça em nós a tua vontade. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas e te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, fala hoje através da sua serva. Ó Deus, estabeleça a tua vontade sobre as nossas vidas, ministra aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu toque, nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a Ti cada um dos meus irmãos que aqui estão, apresentar a Ti também aqueles que ainda não chegaram, apresentar também a Ti aqueles que não virão, mas apresentar todos a Ti e te pedir em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor, ó Deus, aquelas que enriquecem e não acrescentam dores, sejam derramadas sobre as nossas vidas. Aqueles nossos irmãos, Pai querido, seja aqui na nossa igreja, ou seja, ou Pai, em qualquer outro ministério que tem deixado de estar na Tua casa, toca na vida deles, meu Deus. Mostra para eles, Pai querido, quão importante é estar na Tua presença, estar na Tua casa. A Tua palavra diz, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, toca no coração daqueles que estão desviados, toca no coração daqueles que, oh Deus, nem acham que estão desviados, mas deixaram de estar em comunhão na igreja. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não tenhamos, Pai, crentes, cristãos, evangélicos não praticantes, que isso não exista no
nosso meio, que em nome de Jesus Cristo, Pai, todos aqueles que se declaram do Senhor, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, que eles sejam, Pai, fervorosos, Pai, na Tua presença, como foi falado aqui no domingo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos ser mornos, nós queremos ser quentes, nós queremos ser fervorosos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Deus, eu te louvo e te agradeço e apresento, Pai querido, esse culto, essa reunião ao Senhor, Pai querido, te pedindo em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a ministração da palavra, as nossas orações, que o Senhor receba tudo, Pai, como incenso suave, que tudo suba como um cheiro agradável ao Senhor, é que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, até a fé, Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nem a fé é nossa, meu Deus. A fé é do Senhor Jesus
e Ele derramou essa fé sobre as nossas vidas, nos dando esperança sobre o nosso futuro, nos dando esperança sobre a vida eterna ao lado do nosso Pai. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós voltaremos, Pai, para a nossa casa, nós voltaremos a estar na presença do Senhor. O Senhor nos fez nascer neste mundo, o Senhor nos fez viver aqui para fazer a diferença, para mostrar o Teu amor através das nossas vidas, mas a nossa esperança está, Pai, naquele grande dia, Pai querido, que nós estaremos de volta, Pai, ao nosso lar, Pai querido. E pela fé nós acreditamos, Pai querido, que o Senhor Jesus muito em breve voltará para nos buscar, Pai querido. E pela fé nós vivemos as nossas vidas aqui, sejam com lutas, sejam com vitórias, seja da forma como for, meu Deus, é pela fé que nós vencemos, pela fé no Senhor Jesus, pela fé no Senhor Espírito Santo, pela fé no nosso Deus, no nosso Pai querido. Pai, muito obrigado, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Continua conosco, ministra, Pai, oh Deus, usa a tua serva para ministrar a tua palavra conforme a tua vontade. Fala conosco, estabelece o teu querer em nós, dá-nos novo ânimo, meu Deus, em nome de Jesus, um óleo fresco, Pai querido, vinho novo sobre as nossas vidas, meu Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e apresentamos a Ti as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite na presença do Senhor, manejando essa arma tão poderosa e única que é a oração. É um assunto muito bom de se falar, muito bom de praticar. Nós estamos aprendendo muito, eu tenho aprendido muito, porque o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração também. Todas essas semanas estamos na 4ª reunião de oração, e se assim for da vontade do Senhor, permaneceremos firmes nesse propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Quantos aqui são justificados por Cristo? Amém. Há alguma justiça em nós mesmos? Não, só aquela que provém do nosso Senhor e Salvador. Então, muito pode a nossa oração, aquilo que nós entregamos ao Senhor. Então, nós temos aprendido a respeito de comunicação, né? Já falei isso na semana passada, onde nós vivemos um pouquinho a respeito que a oração é a nossa comunicação com Deus, a nossa forma de falar com Deus. Ah, mas eu não posso falar com Deus no meu pensamento? Eu não posso falar com Deus escrevendo uma carta? Eu não posso falar com Deus assim, ou assado, ou dormindo? Existe a oração, existe uma maneira de se colocar na presença do Senhor, existe uma maneira de se comunicar com Deus, né? E é isso que nós temos aprendido através do Espírito Santo que tem habitado dentro de nós. Então, aquela comunhão que Deus tinha no jardim, aquela comunicação que Deus tinha no jardim com o ser humano, ela foi quebrada pelo pecado, restabelecida por Jesus Cristo, e agora ela está dentro de nós, agora ela habita dentro de nós, essa comunicação com o Senhor, né? E o que mais que nós aprendemos também? Aprendemos como orar. Existe uma forma de orar, uma maneira que nós fazemos a nossa mente cativa. Jesus deixou a fórmula, Jesus deixou a receita de conseguirmos estruturar a nossa oração, não para que ela se torne uma reza, porque Jesus diz para que a gente não use de vãs repetições, que a gente não fique repetindo palavras vazias, né? Mas Ele nos deixou todo um esquema, como nós vamos orar, como nós vamos nos dirigir ao Senhor, que é a oração do Pai Nosso, né? Isso nós também já aprendemos. E Jesus, Ele nos deixou essa fórmula, Ele nos deixou essa receita, mas nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida de oração. Não é porque você reza, e aí é onde entra, né, a questão da repetição, não é porque você recita, deixa eu colocar melhor, recita o Pai Nosso de manhã, de tarde e de noite, que você está orando. Você não está orando.
Quando você pega o Salmo 23 ou o Salmo 91 e recita de maneira mecânica, como se aquilo fosse um amuleto, né? Isso não é uma oração. Oração é conversar com o Senhor. Você deve sim orar o Salmo 91, você deve sim orar o Salmo 23 e tantas outras passagens que tem na Bíblia, mas compreendendo, trazendo ao seu espírito todo o significado daquela palavra. E na semana passada nós falamos sobre a fé, como a oração funciona. A oração ela só funciona mediante a fé. A fé é o combustível da oração. A fé é a engrenagem da oração, porque nós lemos lá em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não pode falar com o Deus que você não vê, né? Vamos abrir lá, vamos ver aqui Hebreus. Deixa eu ver aqui, não é a palavra que eu tenho para essa noite, mas vamos relembrar rapidamente, né? Falamos sobre a fé. Hebreus 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você faz uma oração para um ser que você não crê, né? É necessário que você creia que Ele existe e Ele de fato existe. Tanto que Ele nos deu como dom a fé. E nós falamos também na semana passada sobre os enganos que Satanás ele coloca no nosso coração, né? Que ele coloca na boca do cristão, os enganos que ele promove através de versículos da palavra de Deus, né? Usando pequenos trechos, usando algumas frases de efeito. Mas nós, na semana passada, ampliamos um pouco mais isso, né? Nós falamos sobre o perdão, nós falamos sobre estar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, estar nos seus mandamentos. Então, a fé, ela vai gerar uma mudança. A fé daquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado no Senhor, ela vai gerar a mudança que nós necessitamos, né? Então eu escrevi uma frase assim: você tem fé, na verdade é uma pergunta, né? Você tem fé para crer que a mudança que Deus fará na sua vida resultará na resposta da sua oração? Não é? Você crê, você tem fé para crer que a mudança que Deus fará na sua vida resultará na resposta da sua oração? Então, muitas vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor, que para a gente receber, algo precisa ser mudado em nós. Eu quero algo, eu quero isso, Senhor. E o Senhor olha e fala: para você receber isso, você tem que mudar outra coisa em você. Então, quando nós exercitamos a nossa fé na oração, crendo no Senhor, Ele promoverá a mudança que vai nos levar a alcançar a resposta da nossa oração. Amém, irmãos? Está entendido? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje a palavra do Senhor nos diz sobre os efeitos da oração. O que acontece quando o povo de Deus, quando um cristão, lá na sua casa, decide orar? O que acontece quando a igreja do Senhor, reunida num só lugar, decide orar? O que acontece quando você propõe no seu coração que você vai se consagrar ao Senhor, que você tem algo a alcançar na presença de Deus, e você fala assim: eu vou fazer uma oração, eu vou me dedicar a um período de oração em relação a isso que eu quero receber do Senhor. Eu vou fazer um jejum, eu vou entrar num propósito com o Senhor em oração, seja para o que for, seja para receber uma bênção, seja para interceder por alguém,
seja para uma libertação, seja para fortalecimento, seja para adquirir mais fé, seja para adquirir sabedoria. O que acontece conosco quando nós nos dispomos em oração? O efeito da oração, ele vai muito além de alcançar o pedido recebido. Porque durante o processo de oração, durante o período de oração, vão acontecendo coisas no nosso interior, no nosso espírito, na nossa vida, que vão manifestar o que no mundo espiritual acontece quando o cristão resolve orar, resolve colocar em prática aquilo que o Senhor nos dá. Então, a primeira coisa que acontece conosco, nós nos fortalecemos contra os ataques malignos. Vocês já perceberam, não sei se acontece com vocês, mas comigo é comum acontecer. Sou humana, sou gente, como todo mundo é gente. Mas, quando eu me disponho a orar, quando eu entro num propósito de oração, e geralmente eu gosto de orar de manhã, quando a minha casa está em silêncio, me dá um sono incontrolável. É um sono que me dá na hora de orar de manhã. A Rebeca vai para a escola, o Samuel vai para a escola, a casa fica em silêncio. Aí eu falo assim, eu vou encostar 5 minutinhos aqui no sofá. Quando eu vou ver, já são 9 horas da manhã. Dormi, fui embora. Perdi o meu período que eu queria consagrar ao Senhor. Ou então à noite, você vai orar à noite, você se ajoelha lá, você já fez tudo o que tinha que fazer, você já trabalhou, você já estudou, você jantou, assistiu televisão, descansou, tomou seu banho, aí você fala, agora eu vou orar. Irmãos, é muito difícil. O sono bate, o cansaço vem, daqui a pouco você está trocando as letras, você não sabe mais nem o que você está falando. Ou então você deita e fala, Senhor, eu vou fazer a minha oração aqui deitado, porque eu estou cansado. Quando você vai ver, você nem lembra onde você parou a sua oração. Além do cansaço, muito além de ter feito muitas coisas durante o dia, o diabo ele tenta nos provocar. O diabo ele lança sobre nós aquilo que pode ser uma fraqueza, para que a gente desista. O diabo não quer que a gente ore. O diabo não quer que você tenha uma vida de oração. O diabo não quer que você volte a conversar com Deus. Porque ele não quer que você escute a voz de Deus. O diabo não quer que você receba as revelações do Senhor. Então ele bota um sono, ele bota uma dor de cabeça, ele bota uma dor de dente, ele bota o que mais? Ocupação. Eu vou orar, mas espera aí, deixa eu colocar a roupa na máquina. Eu vou orar, mas deixa eu separar os livros que eu vou estudar depois. Eu vou orar, mas deixa eu dar um telefonema primeiro. É extremamente difícil uma pessoa que consegue, no meio do dia, ter um tempo de oração. É muito difícil. Quem consegue, resistiu. Quem consegue, venceu. Porque as ocupações, as coisas do dia a dia, ela traz empecilho para a gente. O diabo ele se aproveita dessas situações. Então nós temos que ser mais fortes. A palavra do Senhor diz em Tiago 4, versículo 7. Eu precisava de um Senhor. Tiago. Tiago é depois de Hebreus. Obrigada. Tiago 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a quem nós nos sujeitamos? A Deus. Esse desejo de orar, essa necessidade de orar, ela não é algo da carne, ela é do Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele gera em nós essa necessidade de oração.
Então ele fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro efeito que a oração, que a convicção na oração, que o propósito de oração realiza em nós, o primeiro efeito que nós sentimos nós somos fortalecidos em resistir ao diabo. Nós somos fortalecidos em resistir às tentações. Nós somos fortalecidos em resistir aos ataques malignos. Então a primeira coisa que acontece quando você se propõe a orar, quando você se propõe a se sujeitar ao Senhor, a primeira coisa que acontece, você se torna fortalecido, porque você consegue resistir e vencer o diabo. Ele não pode ir contra uma pessoa que se sujeita a Deus. O diabo não pode habitar perto de uma pessoa que resolve obedecer ao Senhor, que decide fazer um esforço maior para estar na presença do Senhor. Então o que ele faz? Ele foge. Segunda coisa que acontece conosco, quando nós nos dispomos à oração, quando nós decidimos, porque irmãos, viver uma vida de oração é decisão. Ah, mas eu sou crente há 20 anos, mas eu sou cristão desde que eu nasci, eu já tenho um banco de horas de oração guardado. Não existe banco de horas de oração. Mas eu já orei essa semana. Mas eu já fui na igreja essa semana. Mas pelo amor de Deus, eu fui na igreja domingo, eu fui na igreja quinta, então deu, né? Não, a palavra nos diz, orai sem cessar. É durante o culto, é em casa, é em todo o tempo. Então, a segunda coisa que acontece com o cristão, quando ele se dispõe à oração, que quando nós nos subjugamos à nossa vontade, esse subjugar a nossa vontade, ela produz uma busca pela vontade do Senhor. Quanto menos eu quero a minha vontade, mais eu tenho da vontade do Senhor na minha vida. Essa busca, ela me leva a avaliar as minhas motivações. Essa busca, ela me leva a perceber se aquilo que eu quero é realmente bom para a minha vida. Subjugar a nossa vontade para cumprir a vontade do Senhor nos leva a avaliar quem nós realmente somos, a nossa verdadeira condição diante do Senhor. Então eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao 6. E eu gostaria de não ler sozinha. Gostaria que cada um lesse um versículo. Começando aqui pelo Samuel. Lucas, capítulo 18. Pronto? Vai passando, Lucas, tá? A partir do primeiro, do 1 ao 6. Você vai ser... Não, desculpa. Do 9 ao 14. Perdão, 18, do 9 ao 14. E diz também, esta parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral para dizer expressões. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Duas vezes mais conta, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Sabe ler. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Então, nós temos nessa parábola, né, Jesus propôs essa parábola de maneira a levar aquele povo a um pensamento, né? Levar aquele povo a considerar, avaliar a si mesmo. O que o fariseu e o publicano estavam buscando enquanto estavam ali em oração? O que eles buscavam? Eles buscavam ser justificados diante de Deus. Eles buscavam a presença de Deus. Eles buscavam se apresentar diante de Deus. Então o fariseu falava o quê? Te dou graças porque eu não sou... Olha só, ele fez certinho. Olha que bonitinho. Primeira coisa que ele fez, deu graças. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esses aí, roubadores, injustos, adúlteros. E eu nem sou como esse cobrador de impostos. A fama do cobrador de impostos, o que era? Ser corrupto, ser injusto, ser abusivo. E aí, o que mais que ele faz? Ele apresenta a vida dele, olha, direitinho, né? Seguindo uma sequência. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, se colocando na presença do Senhor. Mas o coração dele não estava na presença do Senhor. As palavras desse homem eram vazias. E aí o publicano lá longe, nem levantava a cabeça, se sentindo tão pequeno, tão miserável, ele fala ao Senhor: Senhor, ser propício a mim, pecador. Reconhecendo a situação dele. Reconhecendo que ele era pecador, tanto quanto o fariseu era pecador. Não adianta jejuar tantas vezes por semana, não adianta dar o dízimo, porque a palavra nos diz que o Senhor colocou todos em igualdade de pecado, para ser justo com todos. Então, não que o fariseu não fosse pecador e o publicano fosse, mas o coração dele estava buscando a verdadeira justificação do Senhor. E o que Jesus falou? Este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este, o cobrador de impostos, voltou com a sua oração respondida e não o outro. Então, enquanto a oração não produzir em mim um olhar para mim mesmo, uma reavaliação daquilo que eu estou orando, daquilo que eu estou colocando diante do Senhor, essa oração não poderá ser respondida. Esse fariseu, ele pode ser respondido. Se ele falar assim: Senhor, apesar de buscar ser puro e santo, eu tenho dificuldades. Senhor, me ajuda nos meus julgamentos. Mas não, ele se exaltou. Ele não teve a sua oração respondida, né? Então, esse é o segundo efeito da oração, né? A oração, quando eu digo efeito da oração, é quando nós nos propomos a orar de verdade. Nós buscamos a vontade do Senhor e começamos a avaliar as nossas próprias vontades, não é? Terceiro efeito da oração na nossa vida. Ela revela a vontade de Deus e faz com que eu abra mão do que eu acho que é bom. Foi o que eu falei. Por que o diabo não quer que o cristão ore? Porque quem fala com Deus é respondido. O diabo não quer que a gente ouça a voz do Senhor. Vamos abrir em Jeremias, Velho Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 33.
Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem alguma versão muito diferente dessa? A minha também. Mais ou menos? Lê pra gente. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes e firmes. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Falando direto para Jeremias, né? Invoca-me e te responderei. Clama-me, eu te responderei. Me chama e eu te contarei. Deus quer falar. Gente, Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. Não tem, Deus fala só com o pastor, Deus fala só com o irmão que tem mais de 5 anos de convertido, Deus fala com o profeta. Deus quer falar com cada um de nós. E nós enfrentamos uma batalha ferrenha contra o diabo. Porque ele quer de toda maneira que nós não conversemos com o Senhor, ele não quer que a gente fale com o Senhor. E às vezes nós temos a impressão, muitas vezes, uma impressão mentirosa de Satanás, de que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Algumas vezes nós estamos orando, estamos falando com o Senhor e dá aquela sensação estranha de que a oração não está partindo 1 metro da nossa boca. Como é gostoso, como é bom. Você está num ritmo, você está numa frequência de oração em que você apenas fecha os olhos, você se prepara para orar e você já sente aquela presença magnífica do Senhor. Como é bom quando você está falando, você está orando, você tem a nítida impressão, você sente, não é impressão, você consegue sentir a presença do Senhor com você naquele momento. Seja ajoelhado, seja dentro de um quarto fechado, seja onde for. Mas tem situações na vida do cristão, tem ataques e afrontas do diabo que nos faz pensar até que o Senhor não está nos ouvindo. Por isso que nós devemos buscar, subjugar cada vez mais a nossa vontade e até mesmo pedir ao Senhor que nos revele se há algum pecado, se há alguma falha que o inimigo tem usado como brecha para impedir, para mentir para nós. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é acusador. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser ficar te acusando, nem acusando das coisas que nós já fizemos. Então, Deus fala para Jeremias: me chama que eu te respondo, me clama que eu te respondo, invoca-me, eu te respondo. E não só ele vai responder, mas ele vai contar as coisas grandes e ocultas. Existem coisas que estão escondidas, tanto de nós quanto do inimigo. E o Senhor quer contar para quem? Para o inimigo que ele quer contar? Ele quer contar para nós, mas nós não temos nos dispostos, muitas vezes, a ouvir o que o Senhor tem para nos falar. E quantas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor tem falado para nós? Quantas e quantas vezes o Senhor tem anunciado a vontade dEle, tem tocado no nosso coração e a gente muitas vezes fica: mas isso eu não consigo. Mas isso não dá para fazer. Não, isso é coisa da minha cabeça, deixa para lá. Não duvide. Se você está buscando ao Senhor, se você tem buscado santidade, se você tem fugido do pecado, não duvide do que o Senhor tem falado no seu coração. Ainda que você tenha que abrir mão, ainda que você tenha que mudar o seu conceito do que você acha que é bom. Bom é o que, gente? É a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E muitas vezes essa vontade boa, perfeita e agradável, ela entra em conflito com o que a gente acha que é bom. Eu acho bom viajar nas férias. É bom viajar nas férias? É bom, né? E viajar para descansar, mais ainda. É bom, não é? Mas aí eu passo a orar e eu falo, Senhor, eu quero viajar nas férias. Senhor, me dá condição de viajar nas férias. Senhor, abre porta, Senhor, para eu viajar com a minha família nas férias. Provê, Senhor. E aí o Senhor vai falando no meu ouvido assim, eu quero que você viaje para Namíbia. Eu quero que você trabalhe para o meu reino durante as suas férias. Aí você fala, não. Essa coisa da minha cabeça. Não, deixa eu orar de novo. Senhor, eu quero um tempo de descanso. Senhor, eu quero um tempo de renovo. Senhor, eu quero viajar nas minhas férias. Aí o Senhor fala, você vai viajar, você vai para as missões, onde eu vou te renovar, onde eu vou refrigerar a tua alma, onde eu vou te... Essa é a vontade boa, perfeita e agradável. A nossa, ela pode até ser boa e até justificável, mas a do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando o Senhor te revelar coisas ocultas, ainda que ela entre em conflito com a sua própria vontade, busque mais a vontade do Senhor. Subjugue a sua vontade. E quarto efeito da oração na nossa vida. O quarto efeito é cumprir o propósito. Vamos abrir em dois textos. Um é Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 do livro de Filipenses. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então você ora e ao mesmo tempo você dá graças, né? Então o que o Senhor nos aconselha nesse texto? Ele diz assim: não ande ansioso por coisa alguma. Não fica ansioso. Você quer algo, você pede, você ora, e Jesus, ele nos aconselha a orar. Ele nos aconselha a orar com frequência, ele nos aconselha a ter as nossas petições diante do Senhor o tempo todo, mas o apóstolo nos alerta: não fique ansioso. Não fique ansioso, porque esse propósito, essa sua petição, ela vai se cumprir no Senhor. Só que quando você colocar diante do Senhor as suas petições, através de oração, você sempre fará com ações de graças. E isso nos leva lá para o que nós aprendemos na semana passada, a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando eu peço algo para o Senhor, eu falo assim: Senhor, eu te agradeço pela provisão, em nome de Jesus, amém? Eu não estou vendo a provisão, eu não estou vendo a salvação do meu familiar, eu não estou vendo a cura da enfermidade, mas eu estou crendo. Eu sei que ela existe, eu sei que ela está no Senhor. Mas o que eu não posso é ficar: Senhor, por que não veio ainda? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está havendo? Não, isso é ansiedade. A ansiedade, ela gera um medo. O medo, ele se opõe à fé. E como nós já dissemos, sem fé é impossível agradar a Deus. E voltando um pouquinho para trás, em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Então o Senhor nos manda não ficar ansiosos e todas as nossas súplicas estarem diante dele com ações
de graça. Então, Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja de Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, o nosso Deus, Ele não está limitado, gente, somente àquilo que a gente pede. O nosso Deus, Ele não está limitado apenas àquilo que nós colocamos diante dEle. Ele quer fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, mas o nosso pensamento está ampliando aquilo, né? Então eu peço assim, uma gota de água, mas eu estou pensando num copo d'água, enquanto Deus está pensando numa inundação. Deu para entender? Eu quero uma bênção, mas eu queria que aquela bênção fosse um pouquinho maior, enquanto o Senhor quer alcançar outros com a bênção que Ele quer me dar. Então não sejamos duvidosos, não sejamos medrosos, não vamos desistir, vamos permitir que esses efeitos da oração, eles sejam eficazes na nossa vida. O primeiro efeito é o fortalecimento. Não desista de orar, não desista de uma vida de oração, não desista de uma vida na presença do Senhor, para que você seja fortalecido. Segundo, através de uma vida de oração, nós temos a nossa vontade subjugada. Nós temos a nossa vontade colocada debaixo da vontade do Senhor, e nós começamos a nos reavaliar. Nós começamos a olhar para dentro de nós, e isso é extremamente importante. Terceira coisa, o Senhor revela a vontade dEle. Ele fala conosco. E se tiver algum cristão que não tem vontade de ouvir a voz de Deus, esse precisa se converter, porque ele nunca foi cristão. E quarto, o Senhor cumpre o propósito dEle na nossa vida. Ele cumpre o propósito dEle sobre aquilo que nós pedimos. Eu quero, Senhor, isso. O Senhor, Ele vai além, porque Ele é infinitamente poderoso. Ele faz infinitamente mais. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos nessa noite. Eu quero te pedir que você, diante do que nós temos aprendido da palavra de Deus, diante do que nós temos ouvido, eu peço em nome de Jesus que você faça um compromisso com o Senhor essa noite. Não um compromisso religioso, não um compromisso mecânico, não um compromisso que diz assim, deixa eu fazer, vai, para não ter que mentir depois e dizer que eu não estou fazendo. Faça um compromisso com o Senhor. Deseje ouvir a voz de Deus. Faça um compromisso com o Senhor de tirar um tempo do seu dia para falar com Ele. Seja que horas for, seja de que maneira for. Não aquele compromisso, enquanto eu estou tomando banho eu oro, enquanto eu caminho eu oro, enquanto eu trabalho eu oro, enquanto eu estou no ônibus eu oro, enquanto eu estou lavando louça eu oro. Não. Para Ele e só para Ele e para mais nada. Faça um compromisso com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante dEle. Deus querido, Pai amado, aqui está um povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, Pai. Senhor, nós precisamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, porque a Tua própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós diante do Senhor. Pai, nós temos muito que aprender, Senhor. Nós temos muito, Senhor, para ouvir de Ti, Senhor. Pai, nós ansiamos, nós desejamos, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela Tua voz, Pai. Nós clamamos
Senhor, diante da tua presença, por te ouvir, Senhor, falar pertinho do nosso coração. Nós não queremos te servir de longe, não queremos estar longe do Senhor. Pai, nós não queremos cumprir protocolos na igreja, Senhor, mas nós queremos muito mais, Senhor. Nós queremos, Senhor, incendiar essa igreja, Senhor. Incendiar, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo em todos os lugares onde passarmos, Senhor. Que sejamos, Senhor amado, cheios da unção do Teu Espírito, ouvintes da Tua voz aonde nós estivermos. O que quer que estejamos fazendo, nós estejamos ouvindo a Tua voz. Senhor, que o Senhor seja, Senhor, o nosso primeiro pensamento ao levantar, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, o nosso pensamento ao nos deitar, Senhor. Que, Senhor amado, o Senhor tenha primazia, Senhor, no nosso dia. Que assim, Senhor, como nós dividimos o nosso dia para tantas tarefas, assim também, Senhor, nós tenhamos um tempo para estar na Tua presença, porque nós precisamos de Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, a subjugar a nossa vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar, Senhor, de maneira cativa, Senhor amado, nosso entendimento, as nossas vontades para cumprir o Teu propósito, para que assim, Senhor, através das orações, que, Senhor amado, ocorrem através da fé pelo Teu Espírito Santo, o Senhor venha cumprir o Teu propósito, Senhor, atendendo, Pai, infinitamente mais os pedidos que nós temos te feito. Glórias a Ti, Senhor. Glórias e glórias a Ti. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa fé. Nós Te louvamos, nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.